esse espaço de debates sobre política, sobre perspectivas tão necessárias no momento. Eu sou Amanda Harumi, trabalho aqui, e é uma honra para a gente participar desse lançamento da Juliana Paula Magalhães, Crítica à Subjetividade Jurídica. Parabéns pelo livro. Vou passar agora para o professor Alisson Mascaro falar um pouco e aí a gente segue com o debate. Muito boa noite a todas e todos. Que alegria imensa nesta ocasião voltar aqui ao Tapera Taperá, espaço tão querido, onde tantas vezes falei, lancei livros e encontrei amigas e amigos. E neste pós-pandemia, agora presencialmente, para este evento tão especial do lançamento pela editora Contracorrente do livro da minha querida antiga orientanda de doutorado, Juliana Paula Magalhães. Quero cumprimentar a todas e todos vocês que estão aqui presencialmente, também a quem nos acompanha virtualmente, porque sei que muitas e muitos veem e verão esta, eu ia dizer live, mas tem que trocar agora pelo presencial, este evento aqui de lançamento. Para mim, é uma emoção chegar a esse espaço e ver, em primeiro lugar, um evento de uma antiga aluna minha. Como professor, eu me sinto recompensado. Minha orientanda, tese que eu orientei. Para mim é uma alegria chegar neste lugar e encontrar o meu editor, amigo especial, Rafael Valim, que um dia sonhou, dentre tantos sonhos, porque não é o único dos sonhos, ele sonha um estoque imenso de sonhos e os cumpre, sonhou a editora Contracorrente. E um dia sonhamos tantas coisas juntos, dentre tantas que sonhamos juntos na Contracorrente. E este livro é o terceiro livro de uma coleção, Pensamento Jurídico Crítico, que eu tenho a alegria de ver lançado. E quero dizer que, embora eu tenha feito já alguns eventos presenciais de lançamento dos demais livros da coleção, para mim é uma emoção muito grande, Rafael querido, porque os demais livros saíram na pandemia e quase todos eles tiveram os eventos virtuais. E este é o primeiro livro que fazemos o lançamento dele presencial. Então, é o filho nascendo e não vendo apenas pela tela do computador o nascimento, é pegando no colo e embalando. Rafael, que alegria vê-lo conduzindo a Contracorrente, que tem feito um trabalho que entrará para a história do nosso tempo. E você, Rafael, já entrou para a história do nosso tempo com as suas lutas e a sua batalha em tantas áreas. Obrigado, querido Rafael, por toda essa caminhada. E, falando do Rafael, falo da Contracorrente, tanta gente da equipe, e eu me permito lembrar do Fernando, que está aqui junto com o Rafael, este querido camarada e companheiro, divulgador, sem igual, da Contracorrente. Mande um abraço a toda a equipe da Contracorrente. Eu quero falar de todas e todos vocês que se encontram aqui nesta noite. Eu tenho tantas alunas e alunos aqui que me deixam emocionado. E a alegria de vermos esta união de afeto. A Juliana tem aqui tantas e tantos que a acompanham, e para mim é uma especial emoção ver colegas de docência, como o Silvio Serrano, que se encontra aqui, querido Silvio, antigos alunos, hoje professores, tantas e tantos deles. Eu quero aqui fazer menção especial a esse artista ímpar do Brasil, que é o Max de Castro, que se encontra aqui presente, e que é um dos grandes nomes da música do Brasil, e veio especialmente nesta amizade que tem com a Juliana, com toda a história que tem artística, veio aqui e nos dá a honra muito grande, Max. É uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. Nas próximas festas da Contracorrente, quem sabe você não é o músico oficial
das festas e dos lançamentos. Juliana, você escreva mais um livro rapidinho aí, só para fazermos isto brevemente. E prazer todo meu, querido. E rapidinho, modo de dizer, porque são anos de escrita de um filho, enfim, não se faz rapidinho não, uma coisa como tal. Eu quero dizer para vocês desta alegria enorme, porque desde a arte até a filosofia, passando pelo direito, passando pela edição, passando por tantas áreas, nós estamos aqui todas e todos juntos. Meu fotógrafo oficial, que eu tirei da USP hoje para estar conosco aqui, nesta ocasião. Agradeço ao Antônio e à Tapera por todo esse espaço querido, mais uma vez, aqui, que nos dá esta alegria desta convivência. A estrela da noite é a autora, então o orientador da autora fala pouco, mas quero falar algumas palavras. A primeira delas, eu quero falar da coleção, esta coleção que eu tenho muita alegria em ver avançando. Já está no 3º livro, a coleção Pensamento Jurídico Crítico. Rafael me deu a honra muito grande, querido Rafael, de poder abrir esta coleção que semeia ideias. Num tempo no qual quase que temos apenas o fast food de ideias, as coisas de um segundo. E olhem que aqui vai muito ao contrário de um fast food de ideias, pelo contrário, você lembra de cabeça quantas centenas de páginas? São várias centenas de páginas, são quase 5 centenas de páginas de ideias. E fico muito feliz ao ver esta coleção, linda inclusive em termos de capa, porque são capas notáveis. E esta coleção eu quero recomendar a vocês, tanto o livro da minha querida orientanda Thailise Leite, quanto o livro do meu querido orientando Camilo Caldas, e agora o livro da minha querida orientanda Juliana Paula Magalhães. E aguardem, brevemente tem mais coisa. O Rafael já prepara por aí a estrada das próximas obras. E quero dizer que esta coleção, que se complementa inclusive com tantos outros textos que vim desenvolvendo com a contracorrente, Althusser e Materialismo Aleatório, que foi um livro belíssimo, que nesta pandemia teve tanto impacto, nem sei se ele anda por ali, está lá, o Fernandão já, antes de eu acabar a pergunta, ele já me deu a resposta. Muito bem, se a autora me permite, eu roubo um espacinho depois para uns autógrafozinhos também do aleatório, na mesa secundária, a principal é da autora. Então, prezadas e prezados, que alegria que é ver esta caminhada do livro e desta coleção. Eu poderia ter a humildade, porque sou o coordenador da coleção, de não falar o que vou falar. É a coleção dos livros das ideias mais rigorosas e mais avançadas da filosofia do direito do Brasil e do mundo hoje. Este livro da Juliana não é apenas a maior reflexão sobre Michel Villet já escrita no Brasil. Eu não erro ao dizer isto. É a maior reflexão sobre Michel Villet já escrita no mundo, França inclusive. Alguns dirão, mas por que isso se dá? Em primeiro lugar, pela autora. Esta intelectual genial. Ela é efetivamente um ponto fora da curva do pensamento intelectual contemporâneo. 2, agora ficarão todas e todos chocados, porque quem está aqui gosta da Juliana e este elogio sabem que é verdadeiro. 2, eu vou lhes deixar chocados. Este livro só pode existir aqui, não pode existir na França, porque a França não pode pensar o que a Juliana pensou. É isto. E a fonte bibliográfica está lá. A Juliana foi, por anos, coletando, mandando e-mails, trazendo textos, livros, documentos. Mas não é só isso, porque lá, quiçá, o acesso é até mais rápido. No mestrado da Juliana, ela descobriu um texto
um informe do Partido Comunista Francês, que sequer na França eles tinham notícia. E foi com a cara de pau, foi isso? Você mandou um e-mail, eles lhe mandaram. Enfim, não tinha notícia porque nunca ninguém pediu. Enfim, foi isto que aconteceu. E isto é o sintoma. Nunca ninguém pediu. E aí vai uma brasileira e pede. E de repente se sabe que é possível alcançar o documento. Se sabe que é possível alcançar um texto de Villers que nunca ninguém quis saber dele. E a pergunta principal é: por que nunca quiseram saber nestes tempos recentes? Porque a intelectualidade do mundo virou a página da verdade científica concreta e material. Porque descobrir o que Villers escreveu representa afastar uma série de implicações imediatas e cotidianas que no espaço assentado do mundo, das instituições, não se quer fazer esta movimentação de peças. Todas as pessoas têm, e é verdade, a consideração de que Villers foi o filósofo do direito, eventualmente eu diria, mais conservador do século XX. Reacionário jamais. É diferente ser conservador de reacionário. É o filósofo da igreja, do cristianismo. Quando se toma Villers assim, é o homem que o Papa recebeu, e é verdade. João Paulo II mandou vir da França o Michel Villers para discutir com ele questões de direitos humanos. E o livro de Villers sobre os direitos humanos é dedicado ao Papa. Senhoras e senhores dizem, já sei que senhoras e senhores dizem, que faz a Juliana estudando esse homem? Já é uma pergunta. Mas dois, este homem tomado assim, muito tranquilamente se pode lê-lo nos dias de hoje. Mas aí se vira para a página 2. Aí ele diz assim: o mundo assentado nas leis não alcança a justiça. E o jurista, há 300 ou 400 anos, é um fariseu, um doutor da lei, que pega uma norma, fica lendo e diz que cumpre. E esta é a máxima injustiça. É como se ele pudesse dizer, como muitos disseram na história, não que ele tenha dito isto, e seguindo norma e regramento mataram Jesus. E são eles os cristãos. Como nos dias de hoje, existe por aí uma multidão que, em nome de Cristo, fazem atrocidades. Por isso, eu escrevi no livro Filosofia do Direito que Wilhelm Reich um dia escreveu um livro chamado Assassinato de Cristo e concluiu: Jesus não volte à Terra, século XX. Ele foi preso nos Estados Unidos por escrever isto. Não volte à Terra, porque se voltar agora, o senhor será morto novamente, como foi há 2000 anos. Só que agora por cristãos. Então, não volte. O assassinato de Cristo é todo dia. E nesta noite fria, só para deixar registrado na história, tem alguém que nasceu numa manjedoura da vida morrendo de frio aqui em São Paulo. Pois bem, Michel Villers é este. Só que ele é muito mais do que isto. Um dia eu disse a Juliana: há uma coisa peculiar em Michel Villers. Os mais radicais filósofos marxistas do direito do século XX, que se não são franceses foram para a França, como Nikos Poulantzas, que um francês gosta de dizer Poulantzas. E um dia me perguntaram, é Poulantzas ou Poulantzas? Eu falei, não é nenhum nem outro, porque é em grego e nós não sabemos como eles falam. Então, Poulantzas é como um brasileiro fala e Poulantzas é como um francês fala. Os dois estão errados. E nunca também me dignei a perguntar para um grego como é que fala Poulantzas. Se é que você já fez essa pergunta, de repente ela já fez e sabe me dizer a resposta. Pois bem, e Poulantzas atravessou meia Europa e foi estudar na França, na Sorbonne, com um catedrático de filosofia do direito da Sorbonne, que foi Michel Villers. Se ele não tem nada de religioso, cristão, a defesa da instituição do Papa. Porque tantos e tantos outros marxistas foram se formar com Michel Villers.
Essa é a pergunta central. O que este homem tem, e vindo de uma tradição profundamente alheia à crítica, ele foi o maior pensador da França que formou o pensamento crítico. Porque na Faculdade de Direito se batia na porta de Villers e não de um liberal. Porque Villers efetivamente demoliu o edifício da filosofia do direito liberal burguesa. E ele disse, houve um corte na história da humanidade. Até a chegada da Idade Moderna, o direito era um. Começou a Idade Moderna, o direito virou do avesso. E Marx percebeu isso antes do Villers, e Pachucanes desenvolveu isto de outro modo, mas com sintonia, antes de Villers também. E eles disseram, o capitalismo instituiu a forma de subjetividade jurídica, algo que nunca existiu. E este livro da Juliana se chama exatamente Crítica à Subjetividade Jurídica. Porque o Villers foi o único não marxista da história que concluiu a mesma coisa que o marxismo. O único. E todos os marxistas ficavam encantados ao ver como é que um homem, analisando a história da Idade Média, a história da Idade Antiga, diz assim, qualquer coisa que seja um jurista no passado é o oposto do que é um jurista no presente. Tese que é nossa, tese que é do Marx, tese que é do Pachucanes. Apenas ele tem uma terminologia quase que em negativo da nossa. Porque nós dizemos, a forma de subjetividade jurídica começa no capitalismo. E ele diz, no capitalismo vem o reino da lei, da norma. Direito, na forma ou na acepção que ele dizia, só existiu no pré-capitalismo. Questão de terminologia. Chamou isso de microfone. Um dia na USP me disseram, o pincel atômico. E perguntei, por que será que chama pincel atômico que escreve na lousa, dado que esse microfone também é atômico? Enfim, a água é atômica, enfim, porque só o pincel leva o nome de atômico, enfim, qualquer coisa do mundo é atômica. Enfim. Livro atômico, a minha orientanda e o nosso querido editor Rafael Valim publicam livros atômicos. Outros não poderiam existir, não fossem atômicos. Bem, então, senhoras e senhores, e antes que me digam que agora tem livro virtual e ele não é atômico, ele é também. Enfim, para chegar em algum lugar tem que ter um átomo. Pois bem, então o que estou lhes dizendo é que Villers tinha uma descoberta genial. No meu livro de Introdução ao Estudo do Direito, eu digo que o jurista do passado é um artista. Aquilo que nós falamos do direito romano, de pretor, que é o equivalente a magistrado, tecnicamente a figura mais típica de pretor no direito romano era o pretor peregrino, em latim pretor peregrinus. Peregrino porque saía andando, não tinha lugar, não havia, como hoje há, fórum, vara, competência. Pretor peregrino era uma pessoa, via de regra, velha e sábia. E pasmem, via de regra era analfabeto. Então, ele nunca leu lei nenhuma, e Roma não gostava de lei. A velha Roma do Império. Isso também não é nenhum elogio especial ao Império Romano, é só uma constatação. O pretor peregrino era um homem sábio em uma comunidade. E quando duas pessoas brigavam, chamavam um pretor. E o pretor era peregrino, então ele não estava parado em um lugar, ele estava andando na rua. E diziam, senhor, venha aqui, o senhor que é sábio. Tal pessoa diz uma coisa, a outra pessoa fala o contrário. Aonde está a justiça? E ele tentava aferir, no caso, a justiça. E Michel Villers diz assim, quando alguém apalpa o caso, vai ao caso, ele busca o justo. Quando alguém lê uma norma, ele é um técnico. Quem é o advogado, o juiz, o promotor de hoje? É alguém que diz assim, a lei me fala tal coisa, eu posso fazer tudo a partir dessa interpretação que eu tenho da lei. O exemplo que os religiosos, não estes que pegam a lei para matar os outros, estes que têm uma viva alma, como foi a do nosso Michel Villers, há um exemplo, eu sempre falo deste exemplo, que é o exemplo de que na Bíblia se diz que justo, o mais justo dos homens teria sido Salomão, o rei Salomão. Pois bem,
Duas senhoras um dia chegam a este Salomão e dizem, de uma criança, o filho é meu. A outra diz, não, o filho é meu. Só tinha uma criança, um bebê e duas reputadas mães. Eu vou dizer reputada porque poderia falar outra palavra e aí pegaria mal, mas é uma variação de reputar. Imputada ou coisas mais. Enfim, mas do jeito que vai aqui o conservadorismo, é bom, se eu digo duas imputadas mães, me tomam numa acepção não devida. Eu tenho que pensar que tudo na vida pode ser editado em 1 minuto. Pois bem, cortado em 1 minuto. Então, observem, Salomão olhou para as duas mães e não havia lei nenhuma, não tinha direito de família, não tinha Código Civil, livro da família, teoria das provas, nem isto. Muito bem, nem isto, Sônia. Então, Salomão, como artista e não técnico em lei, mandou pegar uma espada em um soldado dele e rachar o filho no meio, metade para cada mãe. E o Salomão ficou olhando para o olho das duas. No olho de uma saiu uma lágrima e disse, tudo bem, pode deixar o filho com a outra. Esta era a mãe, a que chorou e deu o filho para a outra. Isto, diz Villers, é ato de artista, não de técnico. Para saber hoje paternidade ou qualquer coisa assim, maternidade ou o que quer que seja, um juiz sequer olhou para a parte. Ele despachou num processo conforme a teoria das provas, ou conforme a determinação das provas no direito civil ou no processo civil. Quando eu sou, inclusive, amigo do juiz, digo que ele fez. Via de regra, foi um assistente que fez. Então, nem sequer ele apalpou o caso concreto. Pois bem, disse Villers, tirando alguém que acompanha aqui, diz, meu tio é juiz. Seu tio, sim, analisa os casos, mas a maioria dos outros, não. Sempre alguém se sente ofendido, Rafael. Então, vamos excepcionar alguns casos aqui. Pois bem, e a depender de alguns casos em que o juiz apalpa bem o caso, é pior ainda. Enfim, eu leio um livro de lawfare do meu querido Rafael e vocês vão ler o que é apertar um caso, enfim, e olhá-lo com lupa. Enfim, é exatamente o que não se deve fazer. Pois bem, senhoras e senhores, a causa disso é o capitalismo. E então Juliana começa a mostrar a sintonia profunda entre 2 dos 3 caminhos que eu anuncio no meu livro Filosofia do Direito. Villers não é um juspositivista. Ele é virtualmente o autor mais notável de uma reflexão jusfilosófica não juspositivista, que concordou com Pachucanes e o marxismo, de tal modo que Poulantzas, na falta de um orientador, porque Althusser era o orientador, todos vão dizer, do Poulantzas. Sim, mas Althusser era professor da Faculdade de Filosofia e Poulantzas era da Faculdade de Direito. Então precisava de um jurista para orientá-lo. E assim com tantos outros, André Jean Arnaud e toda uma tradição dos filósofos do direito franceses, bateram na porta de Villers. Juliana foi buscando todos os textos nos quais Villers demonstrava uma sintonia profunda na sua leitura não juspositivista com as leituras críticas. E ela também demonstrou aonde a leitura não batia. Não é só um mar de rosas. Eu estaria tentado a falar espinhos, mas uma imagem de rosa com espinho eu prefiro evitar porque é muito brega. Pois bem, rosas de outras cores. Então, senhoras e senhores, este livro é excepcional. A conclusão a que ele chega, nenhum outro estudo sobre Villers no mundo alcançou. É simplesmente uma obra incontornável. Eu gostaria de lhes dizer que bebam da fonte desta obra, porque ela, inclusive, demonstra a riqueza e a paixão por abrir o pensamento crítico contemporâneo para todos os demais pensamentos que tenham sintonia, ainda que parcial, com o pensamento crítico. Isto é a prova da gentileza filosófica. Porque não é só dizer, só leio quem me interessa, só leio quem pensa igual a mim. Eu leio quem é meu antípoda. E este antípoda é riquíssimo. Isso aqui não é igual a tantos outros por aí que dizem, somente ler a norma e o direito é isto.
summum ius, summa iniuria, porque no final das contas é isso. Eu encontro lei para justificar qualquer decisão desgraçada do mundo. E o Villet está falando o contrário. Preciso o caso. E Villet crê que no passado o maior filósofo do direito foi Aristóteles. Um dia Marx abre o livro O Capital e diz assim: o maior economista da história até aqui foi Aristóteles. Ele escreve em O Capital. Ele quase descobriu o conceito de valor que o Marx descobriu. Ele foi o primeiro da história. Essa é a contribuição genial da ciência de Marx. Ele quase descobriu o fundamento da exploração do trabalho assalariado. E continua Marx. Ele só não descobriu porque ele vivia no modo de produção escravista e lá não tem trabalho assalariado. Não fosse o fato de que ele não tinha trabalho assalariado, ele tinha descoberto tudo o que ele descobriu, ele, Marx, descobriu no capitalismo. Esta relação Aristóteles-Marx, que a Juliana me viu fazer tantas vezes na vida, e todos os meus orientandos e orientandas aqui me acompanharam 500 vezes nesta reflexão, Villet fez. E Juliana fez nesse livro. E observem que esse cruzamento Aristóteles-Marx não é o imediato, dado que para 90% das vezes, das pessoas, o cruzamento sempre é Marx-Hegel, tirando uns como este aqui, que faz um cruzamento muito peculiar, Villet, ou tirando também, para falar de Poulantzas, de tantas tradições, como esta do Althusser, que diz assim: quero cruzar Marx com Spinoza. Vittorio Morfino, querido amigo, faz isto. O spinozano Morfino e o marxista Morfino. Ou então, como faz Galvano della Volpe, que diz assim: um dos autores que Marx menos dele tratou na vida foi Rousseau. Exatamente este é o mais impactante, porque não é a pessoa de quem nós falamos que necessariamente é a pessoa de quem nós gostamos. Eu poderia falar do Coiso aqui hoje, e o Coiso é uma pessoa que vocês imaginam quem é. Poderia dar nome de palhaço, mas não vou dar, porque é uma marca registrada, Bozo, enfim, poderia falar de outro palhaço, Arrelia, enfim. Mas aí as pessoas não entendem, enfim. Patati, você conhece, Juliana. O Rafael tem crianças pequenas, já viu o Patati e o Patatá. Enfim. Patatá é o Guedes. Enfim, um sem outro não vive. Enfim, Pois bem, então, vejam, poderíamos falar 500 vezes de figuras como tais. Elas não fundamentam nossa filosofia. Não é por causa desse. Porque ontem foi o outro, foi um vampirinho, anteontem foi não sei quem, e 60 anos atrás, Zé Damião de Lima Trindade, este meu orientando querido que a história tem honra de contar entre os presentes na luta, já enfrentou como Bozos e outros mais uma série de outros, enfim. E sempre se imaginou que nunca viria alguém pior, e sempre aparece alguém mais esdrúxulo. Já enfrentou gente que gostava de cheiro de cavalo, de gente, e pessoas mais. Então estou lhes dizendo que a luta não é por causa deste ou daquele. E às vezes nós falamos 500 vezes de alguém, e ele não é a figura mais importante. E às vezes uma pessoa de quem nós sequer falamos é quem nos move. E então, disse o Della Volpe, Marx nunca falou de Rousseau. Há alguém mais de esquerda antes de Marx do que Rousseau? Hegel não era. É um homem da direita, inclusive. E Marx falou de Hegel. Praticamente não falou de Rousseau. Então o Althusser, depois do Della Volpe, concluiu: a filosofia necessita que façamos leitura sintomal. O que quer dizer sintomal? Não é o que falamos, o que pensamos. Muitas vezes o oculto em nós é o determinante. Tanto quanto alguém, na psicanálise, qual é o seu problema? A pessoa conta o primeiro problema que não é problema. Porque o problema decisivo, ela não quer contar. É vergonha para ela mesma. Ou às vezes nem ela sabe, porque está no inconsciente. Pois bem, Juliana fez fios aqui e cruzamentos que nós sequer sabíamos. Uma riqueza de descobertas intelectuais
que nunca na história do pensamento justo-filosófico alguém fez. Este cruzamento de ideias, eixos, horizontes, praticamente ninguém fez. Marcelo Grilo, que esteve nesta banca, que esteve nesta arguição, é um dos responsáveis pela arguição de Juliana, viu em primeira mão, inclusive, nesse doutorado, o quanto esta reflexão é magnífica, uma reflexão histórica. E então eu quero convidar vocês a que leiam este livro que fala de Michel Villé. Este homem que, inclusive, em termos pessoais, foi profundamente humano, embora fosse alguém não engajado em lutas transformadoras, e para mim é um modelo de intelectual. As estradas do pensamento mais crítico, ele foi o orientador dessa gente. Quando eu vejo aqui tantos orientandos queridos, Damião querido que está aqui presente, e tantos, eu tomo aqui Marcelo Grilo, de uma geração, Juliana da outra, e um examinou a outra, que por sua vez examinou já gente daqui, e assim vai a estrada. Valim, querido e maravilhoso, nesta banca, em toda a trajetória. Quando eu vejo tudo isto, eu tenho uma enorme alegria nas ideias. Vocês podem imaginar, este provavelmente é o livro de número 40 dos meus orientandos que eu faço o lançamento. Esse prefácio eu escrevi com muito carinho. Vocês vão dizer, qual a importância dos livros? Eu tenho certeza que o pensamento avançado, científico, ele é incontornável. Um dia, alguém que lê este livro vira uma página do desconhecimento ou da ignorância e passa a entender a caminhada. Quem ler este livro não vai mais dizer, eu quero uma boa lei para transformar o mundo. O Villé está dizendo exatamente o contrário disto. De que me adianta uma boa lei e um péssimo jurista. De que me adianta uma boa lei e uma péssima sociedade. De que me adianta um mundo de tecnicistas. E vocês já conseguem perceber o impacto disso. Eu aposto profundamente no livro e na ideia. É para isso que eu oriento, é para isso que eu dou aula, é para isso que eu fico feliz, querido Rafael, ao ver este livro saindo. Este livro semeia ideias. Senhoras e senhores, este velho orientador e pensador que aqui vos fala, sente muita felicidade porque tanta gente que está aqui produzindo, e esta nossa estrela da noite, Juliana Paula Magalhães, dão um contributo fundamental ao nosso tempo, ao pensamento jurídico crítico. E a última questão, alguém dirá, neste mundo de reacionarismo, quanto se ganha pensando criticamente? Às vezes se ganha pedra, pancada. Rafael e eu sabemos tantas vezes em que lutar contra um tempo é sofrer pancadas. E vocês todos e todas sabem disso. Ao mesmo tempo, esta coragem marca a história. Daqui a 100 anos perguntarão quem foram aquelas e aqueles que tiveram a coragem de falar contra um tempo no qual, e aqui não é alarme, é só constatação do jornal, enquanto ela lança este livro, no Jornal do Dia, se especula sobre se pode dar ou não um golpe daqui 15 dias. Preciso coragem para ter pensamento jurídico crítico. Não faltou ao meu editor e a toda a equipe da Contracorrente, não faltou a vocês que amparam e aplaudem a Juliana nessa caminhada, não faltou a autora que andou numa linha reta em busca de um pensamento radicalmente crítico. A história um dia lê estas páginas e faz a transformação do mundo. E nesse dia, a história dos intelectuais será recontada pelos melhores e pelas melhores. Parabéns, Juliana.
Obrigado. Bom, boa noite a todas e todos. É uma alegria muito especial receber aqui cada uma de vocês essa noite. Me deixam muito honrada com essas presenças especiais. Aqui de início eu já aviso que tem um lugar aqui e outro ali. Se quiserem sentar, as pessoas que estão em pé aqui, o Damião, querido amigo aqui que está, e tantos amigos que estão aqui, tem uns lugares aqui sobrando para que vocês possam se acomodar. Eu quero agradecer imensamente a presença de cada um e cada uma que pararam os seus afazeres, que vieram aqui prestigiar esse evento. Cumprimento também quem está acompanhando virtualmente, que acompanhará, pessoas que disseram que queria muito estar presente, mas infelizmente eu estou nesse horário, estou dando aula, estou fazendo outra coisa, ou pessoas que também estão em outros estados e que queriam também estar aqui presentes. Mas eu creio que estão muito bem representados, porque eu tenho uma pleiade de amigos, de amigas, de pessoas tão especiais que compartilham esse horizonte de crítica e de luta. Então, me deixam muito emocionada. Cumprimento meu editor, querido Rafael Valim, um dos grandes intelectuais do nosso país, um jurista extremamente combativo, que tem obras notáveis, que tem um legado intelectual ímpar e ainda tem tempo para ser um editor brilhante, conduzindo aí a contracorrente com brilhantismo, que tem uma pleiade de editores, né? Eu tenho a honra de vocês olharem os editores ali, é uma pleiade, isso me deixa emocionada. Cumprimento meu amigo Fernando Pereira, camarada de tantos anos já divulgou meu primeiro livro e agora está aqui na contracorrente, certamente muitos outros virão, uma parceria de longos anos. Cumprimento, querido camarada, agradeço aqui o espaço Tapera Taperá também, que organizou tão bem esse evento, querido Antônio, que conversamos bastante para que esse evento e toda a equipe que está aqui, também eu cumprimento imensamente. E eu quero dizer, e aqui eu vejo muitos rostos amigos e é uma alegria porque pessoas de variados lugares, variadas histórias, conheço aqui muitas histórias de cada um que estão aqui presentes e eu fico aqui emocionada. Cumprimento o querido Max aqui, que me honra imensamente com a sua presença também. E eu quero agora, né, depois dessa fala tão brilhante do meu querido mestre, e não é à toa que eu deixei por último para falar, né, por último, mas não menos especial de forma alguma, porque esse livro, eu agradeço, bom, antes de iniciar, né, essa fala, todos puderam testemunhar, que eu acredito que todos conhecem muito bem, o professor Alisson que estão aqui, testemunhar o brilhantismo, o carisma e a oratória do meu querido mestre, o intelecto brilhante, e ele é certamente um dos maiores intelectuais do nosso tempo, e tem essa humildade, esse carisma, ao mesmo tempo, aliando essa genialidade, é um dos maiores pensadores da filosofia do direito contemporânea, do marxismo, do pensamento crítico. Então me honra muitíssimo a presença do professor Alisson e essa fala que me deixou muito emocionada. E eu devo dizer, compartilhar com vocês que esse livro não existiria se não fosse a inspiração do professor Alisson. Na realidade, né, eu devo dizer, porque o momento de um lançamento de um livro, ele é um momento afetivo, é um momento no qual nós colocamos também um pouco da história desse livro. Então, esse livro, ele começa, digamos assim, a ser gestado quando eu conheço o professor Alisson lá nos bancos da Academia de Direito do Largo de São Francisco, Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, de tanta história, de tanta luta e também de tanto reacionarismo ao longo do tempo, né? Então é uma briga, né? Tem os dois polos, né? De pessoas tão progressistas e ao mesmo tempo tantos lutadores, desde das antigas épocas, desde Castro Alves, de Álvares de Azevedo, de grandes poetas, até os reacionários, não preciso citar, e até chegar aqui ao brilhantismo e a genialidade do meu mestre Alisson. E foi um divisor de águas quando eu conheci o Alisson na faculdade, o professor Alisson Mascaro, que realmente, desde a sua primeira aula de ética profissional, eu me lembro que quando eu cheguei, foi em agosto, faz 10 anos já que eu acompanho, tenho o privilégio de acompanhar o professor Alisson, exatamente no mês de agosto de 2012, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo.
Na aula de ética profissional, eu me lembro que eu tive que fazer uma retificação de matrícula, e aí eu cheguei na segunda aula, perdi aquela aula da apresentação do professor, porque quem é da Sanfran aqui sabe que a burocracia às vezes é um pouco complicada, mas enfim, aí cheguei para a segunda aula, e eu cheguei 5 minutos, tinha começado a aula, e o professor falando lá dos filósofos originários, e eu pude ver a diferença de abordagem de tudo que eu tinha visto na vida, quando eu vi a aula do professor Alisson, e todas as aulas cada vez mais encantada com a maneira pela qual ele lecionava, a visão que ele tinha da filosofia do direito, até chegar ao pensamento crítico, ao pensamento marxista. Mas não só isso, desde toda a caminhada da filosofia, tudo isso de uma maneira ímpar. Isso me encantou profundamente, aí eu fui se orientando do professor Alisson de mestrado, por sugestão dele, inclusive, isso me honra muito, quando eu fui conversar com ele, enfim. Você não pensou em fazer um mestrado, né? E eu, nossa, né? Fiquei emocionada quando ele olhou para mim e disse isso, né? Eu simplesmente fui cumprimentar porque eu fiquei encantada com as aulas. E aí depois fiz o doutorado, escrevi, ele mencionou aqui o meu livro, o Marxismo, Humanismo e Direito, Althusser Garrodi, que é o meu primeiro livro, e ele foi fruto do meu mestrado também, esse livro. A ideia para esse livro veio de uma conversa com o professor Alisson. Eu me lembro exatamente quando ele me falou a sugestão de tema dentro da faculdade, terminou a aula, e ele falou assim, vamos conversar sobre o seu projeto, tinha sido aprovado nas provas, né? E aí ele me sugeriu o tema, Althusser, Garrodi, e depois terminei o mestrado muito rapidamente, né? Que é o meu primeiro livro, e aí parti para o doutorado. E no doutorado, mal tinha saído da banca de mestrado, já fui aprovada no doutorado, e eu me lembro da conversa com o professor Alisson. Você não pensou em pesquisar Michel Villers? Já conhece o pensamento de Villers? Ele tinha mencionado Villers na minha banca de mestrado de passagem. Aí eu ouvia, sabia que existia Villers, mas nunca tinha lido Michel Villers. Aí ele falou assim, olha, ele tem uma visão que pode emparelhar com a nossa. Me deu os aportes teóricos, ele cita Michel Villers no livro, na obra magna dele, que é a Filosofia do Direito, e aí eu fui e me deu os nortes, né, de como se poderia fazer a pesquisa, não conhecia a fundo, conhecia superficialmente, e aí eu fui fazer toda essa pesquisa que surgiu, me lembro da conversa do almoço, do professor Alisson fazendo o rascunho do que seria o livro num guardanapo, depois do almoço, e aí ele rascunhou. Lembro, foi aqui por pé. Me lembro exatamente, né? Inclusive, peculiarmente, foi depois do almoço e foi num café aqui embaixo, na própria Galeria Metrópole. Peculiarmente, eu estou lançando aqui, foi num café aqui nessa galeria. E é interessante notar como o professor Alisson teve essa visão tão rica de agregar Michel Villers com o marxismo. Pois bem, achei interessantíssimo o tema, eu tinha até outro tema em mente, tínhamos pensado, mas quando ele me falou desse tema, achei sensacional, comecei a fazer a pesquisa, e quem aqui tem muitos pesquisadores e pesquisadoras aqui presentes, pessoas que se interessam pela cultura e sabem dos caminhos, né, da dedicação que isso exige, mas o professor Alisson, não é à toa que ele me convidou, acho que para fazer o mestrado, porque tantos anos de experiência, ele já viu a minha curiosidade intelectual, porque é algo que, se eu não conheço um tema, aí que eu eu preciso saber tudo sobre esse autor. Aí eu comecei a buscar todos os livros de Villers, todos os textos de Villers, desde a França, comprando livros, recorrendo a bibliotecas, escrevendo para o Instituto Michel Villers e lendo toda a obra desse jurista ímpar, brilhante, no original. Inclusive o aprendizado, né? Eu sempre gostei muito de aprender novas línguas, então o francês, o italiano, enfim, eu fui aprendendo o inglês e várias outras línguas que eu fui aprendendo, espanhol ao longo da vida, agora um pouco de alemão, russo. Então nós vamos aprendendo isso, mas eu lembro que na época que eu iniciei meu mestrado, quando fui estudar Althusser e Garrodi, eu me lembro que o professor Alisson me disse o seguinte, bom, na época eu não sabia francês ainda, sabia italiano e inglês, e um pouco de espanhol, e ele me disse o seguinte, só que você vai ter que aprender francês, porque você vai ter que ler o original, Althusser e Garrodi, ok.
Fui lá, aprendi o francês, e aí no doutorado, já conhecendo bem o francês, isso me facilitou a mapear toda a bibliografia do Villers. Então, li tudo que o Villers escreveu, eu mapeei, né? Não tem um texto, para não falar, teve um texto que não existe nem na França, nem no Instituto Michel Millet, ele desapareceu realmente. É o único que realmente não existe em nenhum lugar do mundo, que foi, enfim, até conversei com pesquisadores do mundo inteiro, né? Tem juristas da Espanha, da Grécia, enfim, que estudam Villers, mas realmente esse é o único texto que não, que ele desapareceu realmente, nem no Instituto eles têm mais, mas de resto eu li toda a bibliografia de Villers. Só para lhes dizer a seriedade dela, um jurista de um país da Europa cita esse artigo que ninguém sabe, provavelmente esse artigo não existe. E a Juliana escreveu para ele dizendo, o senhor citou esse artigo, o senhor poderia me dar o artigo? Ele não tinha, ele citou, eu só citou a referência e ele não leu também. Então nós descobrimos até gente que se louva de coisas que ele não tinha. Lembra disso? Lembra. Bom, o professor Alisson se lembra bem, para vocês verem como ele acompanha as pesquisas, né? Então, esse livro, ele é fruto desse esmiuçamento, né, dessa pesquisa que eu falo para muitos pesquisadores e pesquisadoras, por isso que eu acho importante, né, compartilhar, porque eu acho que quem tem um livro na mão quer saber o backstage, quer saber como que a coisa aconteceu para ela ser construída, né? Como que o livro chegou. Pois bem, então aí eu fiz toda essa pesquisa, né, internacional, de textos e tudo mais, do próprio Villers, os principais comentadores, e realmente essa proximidade, essa possível aproximação de Villers com o marxismo é algo que não existe, como o professor Alisson disse, no Brasil e no mundo. Então, como o Alisson muito bem colocou, isso não existe. E é algo notável que a grande inspiração desse livro, na realidade, surgiu. Por isso que, em alguma medida, eu devo imensamente, por isso que eu abro o livro com uma nota da autora, agradecendo ao Alisson, porque realmente foi graças a ele que eu tive essa ideia, mas, né, de que ele me deu essa inspiração, mas a partir daí eu fui esmiuçar os textos de Villers, e como ele bem disse, Villers é um dos maiores juristas do nosso tempo, da contemporaneidade, e acaba, muitas vezes, passando esquecido ao largo da formação de muitos juristas. Mas é um pensador fundamental e que precisa ser resgatado. É um cristão, conservador, católico, tomista. Para vocês terem uma ideia de como era um homem de fé, Michel Villers, certa vez a filha dele desapareceu, estava brincando, a criança, e sumiu. Aí Villers foi lá tocar, foi à igreja orar, tocou bar ao órgão, e aí, no final daquela tarde, enquanto ele foi à igreja orar, encontraram a menina. Então, ele era um homem de fé, ele compartilha isso, ele tinha um caderno de reflexões nos quais ele descrevia a sua vida, a sua fé, as suas reflexões. E é algo notável, porque Villers não era alguém que se sentia confortável com as profundas desigualdades sociais, com a exploração burguesa, com o caráter extremamente desigual da sociedade. E isso era uma espécie de um sentimento que lhe favorecia a proximidade com orientandos marxistas, não obstante tendo uma visão de mundo completamente distinta, mas que, por vias transversas, terminava por se aproximar desses pensadores. É interessante notar que Michel Villers ele vai trazer um aporte teórico fundamental para o entendimento da filosofia do direito no que tange a própria historicidade da filosofia do direito. Então, como disse Alisson, a respeito de Evgeny Pachukanis, que é o grande jurista do marxismo, né, pensador russo, jurista marxista, que foi morto pelo stalinismo e que desenvolve a sua obra fundamental, Teoria Geral do Direito e Marxismo, é um crítico do justpositivismo, mas vejam, nem mesmo Pachukanis, inclusive que ele morreu muito jovem, não foi esse o seu objeto de reflexões direto, teve tempo de tecer toda uma reconstrução histórica da filosofia do direito, como faz Villers. Então, desde os filósofos originários, passando ali
por Sócrates, Platão, Aristóteles, que ele tem tanto apreço, que faz uma leitura finíssima do pensamento de Aristóteles, acerca do direito romano, comprando briga, inclusive, com o departamento de direito romano da faculdade onde ele lecionava, da Universidade de Paris, porque, em geral, a visão do jurista é uma visão de que há uma continuidade do fenômeno jurídico. É como se houvesse uma evolução no processo histórico, como se desde a antiguidade até os dias atuais, o que se chama por direito sempre fosse a mesma coisa. E, na realidade, Villers, a partir do estudo das fontes romanas, a partir do estudo da filosofia grega, desde Aristóteles, lendo no grego, depois passando para o estudo das fontes romanas, que ele enxergava uma influência do pensamento aristotélico em Roma, ele percebe que a lógica do direito subjetivo, ela inexistia naquele momento histórico. Não havia em Roma aquela ideia de um sujeito de direito. Alguém que, o direito como sendo um atributo, um poder de um sujeito. Na realidade, o direito estava nas coisas. Como bem disse Alisson na sua fala, o direito é a justa partilha, a justa distribuição. É muito, de uma maneira belíssima, ele colocou a questão da arte. O direito, o jurista é o artista do justo. Essa é a visão de Aristóteles e essa é a visão que vai inspirar os romanistas, os jurisconsultos romanos. Só que Villers, para chegar a essa conclusão, veja, o marxismo, ele chega a essa visão de uma maneira científica. Como que o marxismo chega? Ele olha para a materialidade das relações sociais e ele vai perceber que, na sociedade antiga, o modo de produção era escravagista. Na sociedade feudal, nós tínhamos, no medievo, a sociedade feudal, o servo preso à terra. Eram vínculos de força. Uma pessoa trabalhava pela outra por meio da força. Somente no capitalismo, as pessoas tomam a forma de sujeitos de direito. O trabalhador separado dos meios de produção precisa vender a sua força de trabalho para que ele possa sobreviver. Pois bem, quando chegamos a essa realidade, se constitui a forma da subjetividade jurídica, enquanto derivada da forma mercadoria, que é justamente constituída quando o trabalho se torna abstrato. Essa é a descoberta do marxismo. Só que Villers, em paralelo a essa investigação científica, materialista, o materialismo histórico, o marxismo é ciência, por isso que ele é tão demonizado nos dias atuais, numa época tão anti-ciência como a gente vive, né? Até vacina, as pessoas falam que a vacina ia matar, tome cloroquina ou algo do gênero, que dirá uma ciência da história que busca transformar a sociedade, que busca revolucionar. Essa dá mais medo do que as ciências físicas, químicas e biológicas, porque aí representa a ruptura com a exploração e com as opressões. Mas vejam, Villers, por uma outra vertente, por outras vias, por um outro caminho teórico, vai constatar a questão de que há uma ruptura entre aquilo que se chamava por direito em Roma, e lá ele enxergava como sendo o verdadeiro direito, em relação àquilo que nós chamamos por direito, que se apresenta por direito hoje, o tecnicismo contemporâneo, o mundo da técnica, o mundo da subjetividade jurídica, o mundo da luta por direitos enquanto atributo de um sujeito, o mundo no qual se fala de direitos humanos. E essa crítica de Villers, veja, sem chegar ao campo do marxismo, ela é tão pertinente, basta que nós olhemos o nosso texto constitucional. Todos têm direito à vida digna, à moradia, à saúde, uma coisa belíssima. Estamos aqui no centro de São Paulo, República. Se nós sairmos aqui, né, terminado o evento, vamos sair daqui, milhares de pessoas dormindo na rua, não tem teto, não tem casa, não tem pão, não tem nada. Mas todos têm direito. É o mundo dos direitos, mas materialmente as pessoas não têm nada, não têm sequer um pão para poder se alimentar. Então, a crítica de Villers, ele coloca, é um mundo idílico, é um mundo idealizado dos direitos. Mas não é o mundo das justas partilhas, das justas repartições. Ele dizia, le droit é partage, o direito é partilha, o direito é repartição. E ele chega, por um caminho próprio de investigação historiográfica e filosófica, a perceber que a construção da subjetividade jurídica se dá. Claro que lá, ele vai enxergar lá nos estoicos, lá em Cícero, ele já vai enxergar que havia a ideia de um sujeito, mas de um sujeito moral. Não era um sujeito de direito, um sujeito da moral. É a reta razão
de Cícero, o justo inflexível, que se contrapõe ao pensamento de Aristóteles. Aristóteles vai falar que o justo ele é flexível, ele é a régua de Lesbos, é aquele que se amolda ao caso concreto. E eu me lembro das aulas do Alisson falando isso com tanto brilhantismo lá na faculdade, as aulas sobre Aristóteles, e que dialogam muito com o texto de Villers. Inclusive, há uma influência, né, no livro Filosofia do Direito, nós podemos ver um diálogo do Filosofia do Direito do Alisson com, no que tange, né, a leitura do pensamento, especialmente antigo e medieval, com o pensamento de Villers, e porque realmente a leitura que Villers faz é bastante fina, e Alisson, como um dos maiores juristas do nosso tempo, cita expressamente Michel Villers, no que tange a essa leitura da filosofia do direito. E é interessante que nós observemos que nesse mundo antigo não havia essa lógica do direito subjetivo e nem da regra jurídica enquanto inflexível. No pensamento estoico havia o sujeito moral, mas e os romanos, como tinham um certo ecletismo, eles encampavam alguma terminologia estoica, mas isso não representava a arte jurídica romana, propriamente dito, ainda que aparecesse nos textos, de alguma medida. E a investigação que Villers faz, lendo as fontes romanas, as fontes dos jurisconsultos, os textos, o digesto, as institutas de Gaio, tudo isso para demonstrar que inexistia essa figura do sujeito de direito, inclusive nos próprios textos. E há uma polêmica entre os romanistas, porque os pandectistas vão querer dizer que há uma continuidade, o nosso direito é o mesmo, a propriedade de hoje é a mesma de Roma. Villers vai mostrar, não, a propriedade era diferente em Roma. A lógica da propriedade era distinta, era próxima de uma apropriação. Ela estava nas coisas, não era essa cisão entre sujeito e objeto. Era uma outra situação. E o marxismo vai explicar para nós, cientificamente, o porquê que isso acontecia. Porque a base da sociedade era escravagista. Então, não havia essa lógica do indivíduo ser sujeito de direito e transacionar a mercadoria. Nem o senhor de escravo era sujeito de direito. Não operava nessa chave da subjetividade jurídica. Alguém era escravo por meio da força. Né, mando direto. Então, essa sistematização que Villers vai empreender, fazendo uma leitura desde a filosofia antiga e demonstrando como que vai surgindo esse conceito de sujeito de direito. A subjetividade jurídica ela vai aparecer primeiro com Guilherme de Ockham, um frade franciscano, no campo da filosofia. Ele vai dizer o seguinte, lá na querela franciscana da pobreza, vocês aqui com o livro, vocês vão poder ler e ver lá, eu trato expressamente do porquê que Ockham desenvolve filosoficamente uma sistemática do sujeito de direito. Mas isso é muito específico no campo da filosofia e não da prática jurídica. Isso surge como uma construção diante do voto de pobreza dos franciscanos. Mas a grande eclosão no pensamento filosófico da subjetividade jurídica, ela vai se dar no pensamento moderno, ela vai se dar no pensamento jurídico moderno, e isso vai ocorrer, aí no livro vocês vão ver, né, seguindo o raciocínio de Villers, então eu vou demonstrar passando por diversos pensadores, Hobbes, desde Descartes, passando por diversos, né, Althusius e todos os pensadores que vão trabalhar essa noção da subjetividade jurídica, Lutero, Calvino, enfim, como que isso vai se construir. E Hobbes, né, quando ele vai pensar aquela sociedade individualizada, atomizada, da guerra de todos contra todos, e que vem o Leviatã, que é o grande monstro que vai ali por ordem naquela situação. Vejam, isso é o oposto da política de Aristóteles. E vai culminar no pensamento de Kant, depois vai ter uma passagem por Hugo Gross, chegando a Kant. Vejam, essa construção da subjetividade jurídica até se chegar do pensamento moderno à contemporaneidade, essa construção que demora aí séculos, é uma construção que vai se firmar especificamente quando a sociedade se torna capitalista. E depois vai culminar no justpositivismo também, porque Villers vai demonstrar também filosoficamente como que o justpositivismo se constitui. E essa caminhada que Villers irá empreender é uma caminhada que está necessariamente atrelada a... Se nós formos fazer esse emparelhamento, ele
permite um casamento perfeito com o pensamento marxista, porque o marxismo vai demonstrar aí cientificamente que no capitalismo os indivíduos tomam forma de sujeito de direito para que possam transacionar, trocar mercadorias. A subjetividade jurídica decorre da própria dinâmica da valorização do valor, em termos capitalistas. E aí nós vamos ter o Estado enquanto um ente terceiro, separado das classes, que adquire uma forma específica, e aí a norma jurídica vai ser o resultado da conformação entre forma jurídica e forma política estatal, e aqui eu falo na presença do grande teórico dessas questões, que é o professor Alisson Mascaro, que na sua obra Estado e Forma Política, que é uma obra única no mundo, realmente, diante do brilhantismo, que trata dessa questão específica, avançando nessa trilha marxista pachucaniana, a partir dos teóricos da derivação, também com uma influência de Althusser e vários outros pensadores que ele vai trabalhar nessa obra, tratando toda a questão do Estado e com uma base em Pachucanes e nos teóricos da derivação. Então, vejam, esse é o ápice do pensamento marxista. Mas como que um pensador que é não juspositivista... o que é o não juspositivista? Seguindo aqui a sistemática do meu querido mestre Alisson, né, que pensa os caminhos do pensamento jurídico contemporâneo como juspositivismos, não juspositivismos e crítica, marxismo. Villers é um pensador que não se situa nem no horizonte daqueles que identificam direito com a norma, nem é marxista. É uma construção ímpar do professor Alisson, essa sistematização também única no mundo, e isso me honra muito tê-lo como meu orientador e meu mestre até os dias atuais, porque realmente essa construção é brilhante. Mas vejam, Villers ele se situa nesse caminho intermediário, mas é um caminho que permite um diálogo muito fecundo com o marxismo, e é isso que eu busquei extrair nesse livro. Por que estudar Villers? Só para confirmar o marxismo, só para dialogar com o marxismo? Não, porque Villers tem uma contribuição de fato dele, de estudar as fontes, de entender o desenvolvimento histórico da filosofia do direito. E isso permite com que nós, enquanto marxistas, possamos avançar na própria compreensão histórica do fenômeno jurídico e filosófica. Então, é um ponto que eu vou tratar do meu livro de maneira bastante específica. A gênese material da subjetividade jurídica e a gênese histórico-filosófica. Aonde que há uma aproximação de Villers com o marxismo e em que medida há um distanciamento. Porque Villers... ele é um tributário de Aristóteles. E eu me lembro que no livro Filosofia do Direito do professor Alisson, né, alguém que trabalha com brilhantismo o pensamento de Aristóteles, ele vai dizer, né, o velho Aristóteles é menos visionário do que o seu mestre Platão. É alguém que era um estrangeiro na polis. Então era alguém que não aspirava a mudanças radicais, mas apenas realizar justas partilhas. Vejam, Villers, em alguma medida, ele herda esse patos, esse sentimento de Aristóteles. Ele não quer uma transformação radical, ele não é um revolucionário. Ele é alguém que quer, ao menos, mitigar as desigualdades, nem carências, nem excessos. Ele se insurge em face do mundo burguês, enquanto um burguês acumula riquezas indefinidamente e os outros na miséria. Mas ele não tem o sentimento da revolução. Mas o marxismo, como mais avançado, aí vem a crítica, a contribuição do marxismo. Não basta que nós tentemos trazer de volta as velhas ideias romanas acerca do direito, as velhas ideias aristotélicas, tentar realizar justas partilhas no mundo burguês. É preciso que nós rompamos com a lógica do mundo das mercadorias, com a lógica do capital, e construamos uma nova sociabilidade. E para isso nós precisamos de ciência, mas não só de ciência, nós precisamos também construir os caminhos da revolução. Então o marxismo ele é ciência e é também revolução. Mas para fazer ciência, nós precisamos abrir os nossos horizontes e trazer pensadores que nem sempre comungam das mesmas estradas que nós, como é o caso de Michel Villers, esse grande teórico. E é interessante notar como vocês vão ver no livro, são 408 páginas, né? Então tem vários assuntos que eu vou esmiuçar, e aqui estamos dando apenas um panorama bem geral.
Alisson falou sobre Poulantzas, Nikos Poulantzas, grande marxista que foi orientando de Michel Villers. E é interessante que Poulantzas nem sempre foi um anti-humanista althusserriano. Aqui eu falo do filósofo francês Louis Althusser, grande filósofo marxista francês, que Alisson já citou na fala dele. Veja, Poulantzas de início teve uma proximidade com o humanismo marxista. E Villers já faz uma crítica. Ele tinha uma crítica ao humanismo marxista, que se aproxima muito ao pensamento althusserriano. Ele percebe que a filosofia também, no terreno da filosofia, em que medida determinados conceitos, em determinados momentos históricos, encontram terreno fértil para se desenvolver. E Althusser dizia, filosofia é luta de classes na teoria. Então, o anti-humanismo de Villers, em alguma medida, encontra proximidade por outras vias, mas há uma proximidade com o anti-humanismo althusserriano. E ele critica o humanismo marxista. E ele faz, é algo que Villers também faz, que é bastante notável, porque aqui, só fazendo um parênteses, né, eu falo para um público bastante vasto, e resumindo bastante, para não me alongar, mas vejam, Louis Althusser faz uma leitura do pensamento de Marx, entendendo que esse pensamento há uma periodização. Então, há as obras do jovem Marx, o Marx, o corte epistemológico, e o Marx na sua maturidade. Então, temos período maturação e maturidade. Na maturidade, Marx, de fato, se torna um cientista. Na juventude, ele ainda tinha laivos de idealismo, de humanismo. Então, o humanismo está próximo à filosofia idealista e não científica. Veja, e Villers já faz a crítica ao humanismo, ele se incomoda, ele fala, mas esse humanismo ele é dissociado da materialidade das relações sociais. Por que ele faz essa crítica? Porque ele bebe na fonte aristotélica. E Aristóteles era o filósofo da physis, da natureza das coisas, do apalpar o caso, do caso concreto. Lembrem lá da imagem, enquanto Platão aponta para o céu, Aristóteles aponta para a terra. Então, é a materialidade. É aí que está a proximidade com o marxismo. Só que aquele pensamento é pré-científico. E até porque Aristóteles vivia em outro momento histórico, Marx vive no momento onde se constitui o valor, a lógica do capitalismo. Mas é interessante notar que Villers é um crítico do humanismo, e eu mostro isso no livro, e as possíveis proximidades com o marxismo nessa caminhada. E como que essa leitura desenvolvida aqui no livro, que eu trabalhei, graças à inspiração do meu mestre Alisson, que está aqui, e que falou com tanto brilho e com tanta emoção, com uma fala que me deixou tão emocionada e tão feliz e honrada, e faz um prefácio belíssimo desse livro, que é um verdadeiro presente. Isso é a generosidade do professor Alisson, que realmente, além de orientar toda a pesquisa, enfim, fazer o prefácio, estar aqui essa noite, dispondo do seu tempo para estar aqui ao meu lado, é algo que me deixa muito emocionada e demonstra o comprometimento dele com a transformação social. De fato, porque sem ciência nós não fazemos revolução, não fazemos transformação social. E eu tenho certeza que todas e todos que estão aqui, que nos acompanham virtualmente, são pessoas que também não se sentem confortáveis com esse mundo de desigualdades, com esse mundo de pobreza, de miséria que nós vivemos nos dias atuais. Mas para que nós possamos transformar esse mundo, nós precisamos de ciência, de conhecimento, de pesquisa. É como um cientista, ele quer extirpar um vírus, ele quer prevenir com que uma epidemia se alastre, ele precisa fazer pesquisa. Então, com pesquisa também se transforma o mundo. Muitas vezes as pessoas... mas como vocês vão fazer uma transformação social com livros? Os livros semeiam ideias. Já dizia o velho Lenin, sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário. Por isso a importância de uma editora como a Contracorrente, do trabalho belíssimo que Rafael Valim desenvolve na sua editora, com livros transformadores. E nós temos, de fato, que conhecer os vários caminhos do pensamento jurídico, ainda que enquanto marxistas, críticos, conhecer todos os caminhos e extrair os possíveis diálogos com esses caminhos, e também ter a ferramenta para fazer a crítica. Se eu quero fazer a crítica aos juspositivistas, eu preciso conhecê-los, para mostrar onde que está a falha. Qual que é o problema de se identificar direito com norma, simplesmente? Qual que é o limite disso?
Eu preciso conhecer, preciso fazer ciência. E esse livro é um trabalho de ciência, de pesquisa, de muitos anos de dedicação, mas com muita alegria, porque é algo que me dá um prazer muito grande, que é escrever, ler e conhecer e aprender. E especialmente poder compartilhar isso, porque nada disso faria sentido se eu não tivesse pessoas tão especiais como cada um e cada uma de vocês que estão aqui essa noite. Se não tivesse pessoas como o querido Rafael, que encampou, que publicou esse livro, o querido Fernando, que divulga esse livro, querido Alisson, que é a grande inspiração dessa obra, e cada um e cada uma de vocês, pessoas maravilhosas que estão dispondo aqui do seu tempo para pensar criticamente o mundo. Então, eu escrevi esse livro com essa esperança, que ele possa ser algo, possa ser um caminho de ciência para que nós possamos compreender os limites do próprio direito. Porque nós vivemos num mundo no qual se tem uma ilusão muito grande acerca do direito. Lutamos por mais direitos. Com o direito nós vamos transformar o mundo. Com o direito nós vamos construir uma sociedade melhor. Veja, o próprio Villet, por outros caminhos, já mostra que esse sistema do direito burguês já é fadado ao fracasso. Ele não chega à ciência, mas ele consegue já demonstrar. Ele vai dizer que não dá para se fazer justiça social a partir do pretenso sujeito de direito. Veja, ele já percebe. E o marxismo, com a ciência, vai demonstrar o porquê. Porque o direito é forma do capitalismo. É pelo direito que passa a exploração e as opressões no capitalismo. E ele tende a perecer quando perecer essa sociedade pautada nessa lógica da mercadoria. Que tudo se compra e se vende, e que se esquece, muitas vezes, a pretexto de se valorizar a propriedade privada burguesa, erga omnes, se deixa milhares de pessoas sem teto, sem pão, sem casa. Estamos cumprindo a norma, estamos cumprindo o direito. E, na prática, as pessoas estão morrendo de fome. Então, para superar essa sociabilidade calcada na mercadoria e nos direitos, nós precisamos conhecer, entender o porquê. Não se trata de uma afirmação leviana, não se trata de acordar de manhã e simplesmente atacar a sociabilidade dos direitos e da mercadoria. Se trata de entender como que isso se constitui, quais os limites desse mundo jurídico ao qual nós estamos atrelados e pelo qual nós estamos sujeitos. Nós somos sujeitos pelo direito no capitalismo. Por isso, a crítica à subjetividade jurídica. A crítica à subjetividade jurídica, em última instância, é uma crítica ao capitalismo, porque só há subjetividade jurídica no modo de produção capitalista. E mais do que criticar, nós fazemos a crítica para poder propor o novo. Mas para que nós possamos propor esses caminhos de transformação revolucionários socialistas, nós precisamos conhecer, como cientista, para que ele possa descobrir a cura do câncer, ele tem que entender como que o câncer se constitui, como que ele se reproduz dentro das células, passa horas pesquisando, para ele poder descobrir a cura. É a mesma coisa, temos que entender os mecanismos que estruturam a nossa sociedade para que nós possamos transformá-la. Então, eu convido vocês aqui a fazerem a leitura do livro. A minha ideia, né, com essa fala é simplesmente despertar e aguçar a vontade de cada um. Não quis dar tantos spoilers sobre o texto assim, porque são mais de 408 páginas e agora esse tempo friozinho é bom para ficar debaixo das cobertas, lendo um livro, estudando, meditando sobre essas questões. E eu procurei escrever em uma linguagem bastante acessível, então é algo que eu busco fazer nos meus livros, porque nos meus textos ter clareza, né, no que eu estou expondo, porque primeiro eu compreendo aquela ideia para mim, para depois colocar no papel. Eu acho que isso, pelo menos o que eu escuto dos meus leitores e leitoras, é que a leitura flui bem e a leitura é bastante agradável. Então, para finalizar aqui a minha fala, eu só quero deixar aqui registrado mais uma vez o meu agradecimento ao meu queridíssimo mestre Alisson Mascaro, porque sem ele esse livro realmente não existiria. E o professor Alisson já observando, né, esse meu interesse pela pesquisa, pelos livros, né, ele já me colocou, não, mas você pode escrever mais sobre tantos assuntos, e esse e aquele, e eu já correndo atrás para poder escrever outras coisas, porque realmente o professor Alisson é um celeiro de ideias, de reflexões. Acredito que ele poderia escrever muito mais do que ele escreve, porque ele não tem tempo. Em alguma medida, as pessoas que eu acompanho, os seus discípulos, são pessoas pelas quais ele pode escrever aquilo que ele não tem tempo de escrever, então ele entrega
entrega esses presentes para nós, né, que são essas inspirações. E quiçá eu tivesse também o tempo de poder escrever todas as ideias que o meu mestre tem, e também que nesses anos de pesquisa também eu tenho, e tantos caminhos para se pesquisar, para se trilhar, e nós precisamos de muitos braços, de muitas mãos, de muitas pessoas dispostas a pensar, porque a grande maioria pensa o direito enquanto técnica. Eu falo aqui para um público majoritariamente de juristas. O jurista, de modo geral, ele pensa o direito para tecnicismo jurídico, nem olha para o caso, não quer saber, vai julgando se é advogado, copiou e colou, se é juiz é a mesma coisa, se é Ministério Público é a mesma coisa, não olha para situações e não tem nem a pretensão de uma preocupação social. Ainda mais numa sociedade neoliberal como a nossa, que as pessoas estão preocupadas em sobreviver, muitas vezes. Inclusive, há uma superexploração dos trabalhadores, até mesmo no meio jurídico. Então, vejam, nesse mundo, poucos se dedicam à pesquisa, a pensar a sociedade. E muitos, inclusive, com muito sacrifício, somando diversas atividades com a atividade de pesquisa. Mas é isso que nós precisamos. Precisamos disso. Precisamos que essa ciência também possa penetrar as massas. Precisamos que vários e várias sejam imbuídos desse sentimento de uma necessidade de transformação social, e cada um a seu modo, com a sua contribuição, no que seja possível, juntos e juntas, nós possamos efetivamente construir essa sociedade que nós tanto almejamos, uma sociedade verdadeiramente transformada. E isso só será possível com muitos braços, muitas mãos, muitas pessoas dispostas a dialogar, a conversar, a lutar, a escrever, cada um com a sua contribuição. A minha é uma singela contribuição, são os meus livros. Tantos e tantas podem dar contribuições ainda mais ricas, mas juntos e juntas nós com certeza conseguiremos, se nós persistirmos nessa caminhada, pelo menos deixar como a imagem que o meu velho mestre, né, velho no sentido de poético, porque ele é muito jovem ainda, que o meu mestre costuma dizer, né, uma garrafa lançada ao mar, né? Pode ser que nós não consigamos essa transformação hoje, mas também, como dizia o grande Althusser, pode ser que, por um acaso, por uma esquina da vida, essa transformação social ocorra. Pode ser que tantos e tantas cansem dessa superexploração, não suportem mais os explorados, pessoas famintas que disputam comida com os abutres, que essas pessoas possam se levantar e nós estejamos ao lado dessas pessoas para construir uma sociedade na qual os meios de produção sejam de fato de todos. Então, eu agradeço imensamente a atenção de cada uma, essa presença e essa atenção que vocês tiveram, estão tendo, e quero me colocar à disposição aqui para autografar os livros, e mais uma vez deixo aqui a minha homenagem ao meu jovem mestre, velho no campo do intelecto, mas jovem ainda no que tange ao físico, né, a juventude, né, da pouca idade, né, a pouca idade, porque aqui eu faço até esse parênteses, como eu fiz essa brincadeira, Alisson deu sua primeira aula aos 18 anos de idade, e aqui, né, já foi professor aos 18 anos de idade, já começou a orientar pessoas, ele tem orientandos que têm a idade dele, outros são até mais velhos, então, assim, é uma pessoa extremamente jovem, como o Pachucanes, por exemplo, tão jovem, mas já deixou uma contribuição tão rica. Alisson é um dos grandes nomes da filosofia do direito do Brasil e do mundo. É um privilégio que nós tenhamos um brasileiro com essa intelectualidade, com essa capacidade. Alguém que tem uma visão do direito, da política ímpar, do marxismo, da filosofia do direito. É uma voz que certamente precisa ser ouvida, e os seus livros precisam ser lidos e estudados, por isso que eu deixo aqui, mais uma vez, essa homenagem ao meu mestre, e a minha gratidão especial a ele, e também ao querido Rafael Valim, meu editor, e a cada um e cada uma de vocês. Cumprimento aqui até o meu querido amigo Damião, lutador tão querido, que hoje faz aniversário e me dá a honra de vir aqui no meu lançamento. E cada um de vocês e cada uma, que todos aqui, a grande maioria aqui são pessoas que eu conheço, são amigos queridos, uns que eu não via há tanto tempo e que hoje retornam, colegas, pesquisadores, colegas dos bancos da graduação da Faculdade de Direito da USP, como minha querida amiga Cláudia, que está ali, e tantos que estão aqui nesse momento. Muitíssimo obrigada.
Bom, parabéns pelo debate. Vou abrir agora para perguntas, não é? Acho que seria bom a gente fazer um breve debate. Alguém quer se inscrever? Sim. Às vezes eu fico um pouco tímida, a gente dá um tempo. Mas, enfim, então acho que podemos concluir. Mais uma vez, em nome da Tapera e do Antônio, a gente agradece. Ficamos muito felizes em ter um debate desse nível aqui. Também estamos felizes com o retorno, com as pessoas se sentindo seguras novamente em ir para um ambiente. Acho que a gente estava precisando disso. Vamos abrir a sessão de autógrafos, então. Você prefere a mesa aqui ou lá fora? Pode ser aqui?